Hoje o tema do nosso programa é dermatite de contato. Você já sentiu ardor ou queimação e até a intensa coceira em alguma área do seu corpo? A dermatite de contato é uma reação inflamatória na pele decorrente da exposição a um agente capaz ou de causar irritação ou alergia. Essas reações alérgicas podem ocorrer repentinamente ou meses após a exposição a uma substância. Porém, para sabermos sobre as principais causas e tratamentos, vamos conversar sobre esse assunto. Ela que é médica alergista, carinhosamente a gente acolhe a doutora Ana Laura Scapucin. Doutora Ana Laura, bom dia, bem-vinda. Bom dia. Que Deus abençoe. Prazer em conhecê-la, doutora. Igualmente. O sobrenome não é estranho aqui no Saúde e Fé. Teve alguém, Scapucin, que veio aqui? Teve, meu cunhado. O Dr. Marcelo. Marcelo, um grande abraço, doutor Marcelo, teve aqui. Por isso o sobrenome não é estranho, Scapucin, viu? Doutora, dermatite, né, de contato é um assunto difícil, é um assunto recorrente, é um assunto que está aí fazendo mal a muita gente, doutora? Sim, é uma doença, infelizmente, muito frequente, muito comum no consultório. E é importante a gente conversar sobre isso, orientar as pessoas em relação a isso, porque pode acometer tanto crianças quanto adultos, idosos, então é realmente bem frequente. Vamos conversar sobre isso? Vamos. Doutora, por favor. Gente, a doutora já está aqui, com muito carinho, aceitou o nosso convite para esclarecer sobre dermatite de contato. Doutora, dermatite, ite a gente já sabe que é uma inflamação. Derma é pele, né? Exato. Inflamação na pele, por que de contato? Ou seja, a gente cumprimenta o outro, pega na mão do outro, já é um contato. Isso já gera algum problema, doutora? Então, não. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, de estar aqui. Prazer, doutora. E a dermatite de contato, então, ela é realmente uma inflamação na pele causada pelo contato de alguma substância. Mas só o contato, assim, de cumprimentar uma pessoa não gera a dermatite. Ela pode ser tanto irritativa quanto alérgica. Então, a dermatite irritativa de contato, ela é causada por alguma substância que tenha ou um pH muito ácido ou muito alcalino e acaba causando uma lesão direta na pele. Isso pode ser, por exemplo, um detergente mais forte, um produto químico, um sabão, graxa, óleo, algum produto forte que acaba lesando a pele. Agora, doutora, a gente está em casa, as pessoas estão assistindo o programa, daqui um pouquinho começa o almoço, estão separando os ingredientes assim. Então, qualquer substância que gera o quê? Feridinhas, gera o quê? Uma irritação. Por exemplo, a pessoa vai usar um relógio. Tem uma pulseira de couro, ou vai usar uma fitinha, aquilo já causa uma irritação. Isso é uma dermatite de contato? Então, ela pode ser irritativa quando ela já tem alguma substância assim, com pH ácido ou alcalino, mas pode ter também a dermatite de contato alérgica realmente, que daí envolve um mecanismo imunológico nessa reação. E aí o relógio, que é característico do metal, bijuteria, produtos cosméticos, borracha, couro, tinturas, então varia conforme a faixa etária, mas tem algumas causas, algumas substâncias específicas. Um perfume pode gerar um perfume. Olha só. Então, em crianças, por exemplo, agora com essa história do slime, muitas crianças brincam com aquelas geleias, então ali tem a cola, tem a tintura, então isso costuma causar a dermatite de contato em criança. Nas mulheres é muito comum a tinta de cabelo, o esmalte, as bijuterias. Nos homens, o couro, a borracha, o cimento, alguns produtos como o óleo, a graxa. E nos idosos também, às vezes, os metais e substâncias do dia a dia. Agora, doutora, a pessoa vai ter o contato com um desses produtos que são imensos aí, imediatamente a pele já reage ou leva um tempo? O que começa a aparecer na pele? Certo. Isso depende se é irritativa ou se é alérgico. Se for irritativa, no primeiro contato já pode ter essa lesão. Quando é alérgica, ela precisa ter sensibilidade, uma sensibilização. Então, primeiro tem o contato e numa segunda exposição isso passa a acontecer. A lesão característica, ela é uma pele avermelhada, uma mancha vermelha, onde aparecem algumas bolinhas, que a gente chama de vesículas, e um prurido intenso. Então, a pessoa tem muita coceira. Agora, doutora, é só eu tenho contato, eu toco, ou eu posso, por exemplo, assim, vou colocar uma situação, tem gente que tem
alergia ao camarão, de repente pode comer o camarão e pode aí ter uma dermatite rápida, pelo contato. Né? Então não é o contato só porque eu encostei, né? Eu posso ser também ingerir. Não, nesse caso são reações diferentes. Então a reação da dermatite de contato, ela é tardia. Então ela demora algum tempo, precisa realmente de uma exposição prolongada para acontecer a dermatite. E aí ela costuma ser tardia. Então essa é a dificuldade também dos pacientes conseguirem identificar qual foi a causa. Porque às vezes o paciente teve contato com aquela substância há dias atrás e agora que ele começou a ter uma reação. Então isso gera uma dúvida, porque às vezes ele se lembra do que aconteceu naquele dia, naquele momento, e se esquece do que ele já tinha tido de contato anteriormente. Então pode ser também por um alimento? Não, geralmente não. É mais o contato... Contato físico. A não ser que tenha o contato com o alimento manual, mas pela ingesta não. Agora, pode ser também uma roupa, doutora? Pode, uma roupa com tintura ou uma roupa com algum fecho de metal, então algumas blusas que tem um zíper, que tem algum detalhe de metal. O metal é um causador bem importante da dermatite de contato, então isso sim pode causar. Agora, doutora, diante dessa situação, a primeira coisa, eu tenho que identificar o que está causando esse tipo de agressão, de irritação, doutora? Exato, é super importante um diagnóstico rápido, precoce, porque quando passa muito tempo, mais de um ano às vezes com a lesão, ela se torna uma dermatite crônica e aí fica cada vez mais refratária ao tratamento, fica mais difícil de melhorar. Então, é importante fazer um diagnóstico precoce. O fato do olfato, né? O fato do olfato. Por exemplo, a senhora falou perfume. Perfume, ok, borrifei, tá ali, encostou na pele o perfume. Mas o odor, isso gera também alguma dermatite na região da respiração, do nariz, etc., pelo fato de ter... Não inalado, encostei, mas né? Inalei, doutora. Isso pode causar uma rinite, então quem tem a rinite alérgica acaba piorando com a inalação de perfumes. Mas o perfume seria na pele, causando uma dermatite, e é importante lembrar que ele é fotossensibilizante. Então, exposição ao sol pode piorar uma dermatite de contato alérgica. Então, passar o perfume e ficar exposto acentua, piora uma lesão da pele. É como uma queimadura aí, doutora? Exato, funcionaria como uma queimadura. Isso também, por exemplo, é contagioso o fato se eu tenho uma dermatite de contato, a pessoa está perto de mim, eu tenho uma irritação, a minha pele está machucada, está irritada, eu vou contagiar, vou passar isso para frente, doutora? Não, isso é super importante de ficar bem claro para as pessoas, porque toda lesão de pele gera esse estigma de que vai passar, de que vai contagiar, né? E a dermatite de contato não, então é uma reação realmente da pessoa que não passa. A gente não conhece o tipo de pele que a gente tem. De repente a gente vai na farmácia, lá no mercado e tem aqueles cremes na promoção, hidratantes. A pessoa vai lá e um creme pode gerar uma dermatite, doutora? Pode sim. Então os cremes têm várias substâncias. Poderia citar o propilenoglicol, por exemplo, mas dentre várias outras que podem causar sim a dermatite de contato. Então é super importante não se automedicar, nem mesmo com cosmético. Aí a gente sabe assim que a menininha gosta lá um batonzinho ou de repente, né, a mulher que quer ficar mais bonita ainda do que já gosta de uma maquiagem, doutora. A maquiagem também pode gerar uma dermatite? Também. Então maquiagens, rímel, principalmente as substâncias escuras, né, mais pretas. Então o rímel, o lápis preto, sombra, batom, tudo isso pode causar. Várias linhas de cosmético pode. Né? Inclusive essa substância escura também tem na tatuagem. Tanto a tatuagem definitiva quanto tatuagens de rena. Então, às vezes a pessoa acha que pelo fato de ser uma tatuagem temporária, não vai causar nenhum dano. E não, inclusive a rena pode ter também substâncias causadoras da dermatite de contato. Esses fixadores de cabelo, doutor, esses laques, etc., também pode gerar alguma dermatite? Também pode. Tanto o spray, o fixador, quanto o gel de cabelo e as tinturas são as campeãs. Eu estou lembrando de produtos e situações comuns, assim, né? Que a gente costuma usar no por dia a exemplo, dia. shampoo, Também. Sabonete. Pode, tudo isso. E aí? Pode causar. Tem um teste. Um substituto, alguma coisa assim, ou não usar? O ideal, quando identificado a substância causadora, o ideal é a gente realmente excluir o contato. Mas como é que eu sei o que está causando, doutora? Tem que experimentar de tudo? Não.
Tem um teste que a gente consegue fazer, Uau. feito pelos alergistas, que chama teste de contato. Existem duas baterias principais, uma que é a bateria padrão e a outra que é de cosmético, que a gente testa as principais substâncias causadoras da dermatite de contato. Esse teste, ele realmente mimetiza o que acontece na pele, então ele é feito por etapas. A gente faz a primeira aplicação das substâncias na pele, depois de 48 horas a gente reavalia essas substâncias para ver se teve algum tipo de reação e depois de 96 horas a gente reavalia novamente para conseguir identificar. Justamente porque a dermatite de contato ela é tardia, então ela demora para acontecer, ela não acontece de imediato. Então, por isso que o teste é feito dessa maneira. A gente sempre acaba começando na segunda-feira, porque daí faz a releitura na quarta e depois na sexta. E aí, se deu positivo aquele produto, aquela substância, tem que eliminar. Exato. Tem que tirar aí... do Exato. convivência. Mas aí a gente vai saber exatamente qual substância que está causando. Eu posso então, ter mais de uma, doutora? Pode. Posso ter mais de uma? Infelizmente, pode. Uau. Sempre é mais difícil quando o paciente é polissensibilizado a mais de uma substância. É mais difícil justamente pela exclusão. Então, como é necessário excluir o contato com aquela substância, cada vez que você tenha mais substâncias sensíveis, fica mais difícil a exclusão. Entendi. E é importante sempre lembrar, Frei, que é importante correlacionar o exame com a clínica. Então, também não é porque veio uma substância positiva no exame que obrigatoriamente você vai ter reação com aquela. Então, é importante realmente passar com o alergista para poder ele associar se aquela substância seria capaz de causar o teu tipo de lesão. Agora, doutora, o que acontece no organismo? Eu começo com esse contato, essa superexposição, ou esse fator acumulativo. Eu Sim. começo a ter aqui febre, dor de cabeça. O que o meu corpo, como é que ele reage? Além da irritação, da feridinha, doutora? Em geral, a dermatite de contato fica mais focada na lesão de pele, realmente, mas ela pode ser bem debilitante. Então, dependendo da localização da lesão, é bem ruim, né? Mas a pele fica bem vermelha, aparecem algumas bolinhas, né, que são as vesículas, fica descamativa, a pele fica áspera, machucada mesmo, e coça muito, então incomoda o paciente. Apesar de ficar só na pele, ela é importante, incomoda. O diretor já me avisou aqui, doutor, que a gente conseguiu algumas fotos. Vamos mostrar para quem está em casa, assim, para ilustrar aí o tema de hoje. Doutora, por favor, aqui, vem cá. Aqui. Essa aqui é uma delas, doutora? Isso. Então, aqui a gente consegue ver que a pele está bem vermelha, né? Uma dermatite localizada nos pés. Está bem vermelha a base. E tem essas bolinhas em cima, que são as vesículas. Doutora, eu vou fazer umas perguntas populares. Não pode ser confundido como uma frieira, um cobreiro, sei lá, que a gente conhece no dia a dia aí, doutora? Pode, realmente os pacientes acabam confundindo. E aí, por isso, às vezes, demoram para procurar. Foi um sapo que passou por cima, foi sei lá, uma aranha, etc. E então, e aí? Para a gente, o diagnóstico é mais fácil, porque a gente acaba vendo isso com uma certa frequência, a gente consegue diferenciar, mas para o paciente, ele realmente sempre justifica com algum outro motivo, e isso leva ao diagnóstico tardio, ele demora para procurar ajuda. Isso coça? Muito. Muito. E o fato de coçar abre essas, como é que tem o nome, né? Essas fissuras, Essas fissuras. né? Isso, a bactéria está esperando abrir isso para entrar, doutora? Ou seja, Também. Eu vou coçar e então... Também. Então, a grande complicação da dermatite de contato nesse estágio, quando a pele já está machucada, é uma infecção secundária por bactérias, e aí isso tudo piora ainda mais o prognóstico. Aí a criança coça e leva no olhinho. Vai machucar o olho, não leva alguma bactéria para lá? Se tiver em estado bacteriano, leva. Se tiver infectado, sim. Okay. Nesse caso ainda não aparece infecção, mas a pele fica bem descamativa, seca. Entendi. E a evolução disso é uma mancha mais escura da pele, que daí já é um eczema crônico. Aqui já é outra, doutora? Sim, aqui também mostra uma descamação importante aqui perto da unha, perto do leito ungueal, e também possivelmente uma dermatite de contato. Isso aqui possivelmente, porque muita gente está acompanhando em casa e pode, eu tenho isso, é parecido com isso. Isso veio do quê? Qualquer coisa. Na mão, qualquer substância, né? Mas nas mãos é sempre importante a gente investigar sabonete, sabão, detergente, produtos de limpeza, amaciante, sabão em pó. Uau, né?
Então seria ideal uma luvinha aí nesse caso. Exato. Uma luva. Sempre quando a pele já está machucada, é importante ter esse cuidado de usar uma luva para evitar uma nova exposição. E aí, doutora, o que nós temos aqui? É o braço, né? A pessoa está coçando o Aqui braço. também, parece que a pessoa está assim, né? Região do cotovelo. Também a gente sempre observa uma base bem vermelha e permeada e com as bolinhas. Essa é a característica do eczema. E essas bolinhas vão estourar, doutora? Possivelmente. De tanta... Tem líquido ali dentro? Essas não tanto, tá? Mas depois de o paciente coçar, pode. E o paciente coçando acaba apresentando... Então muita gente diz assim, eu não consigo usar uma pulseira, não consigo usar um relógio porque usei, já minha pele já fica... esse caso. Tipo de lesão, exato. Entendi, né? E aí, doutora... Aqui também, numa criança... também essa região é bem comum, justamente com pulseiras, relógios, acaba ficando em contato. O próprio, não só o metal, mas o próprio couro, às vezes, de uma pulseira de couro, pode causar também esse tipo de lesão. E aí a pessoa tem isso e vai tomar banho. O tempo está frio e coloca um pouquinho de água, um pouquinho mais quente. No chuveiro, isso aqui vai doer. Vai. E vai arder também. Então é importante os cuidados com o banho. Uma água um pouco mais morna, não tão quente. Evitar de usar buchas, não usar bucha. Vai esfregar, só né? Vai descamar, né, doutora? Vai machucar ainda mais, agredir ainda mais essa pele. E a pessoa, de repente, assim, para proteger, para ter uma camada de revestimento da pele, vai usar um óleo, sei lá, um óleo corporal, seja... Não, a gente não recomenda o uso de óleos. Não, hidratante sim. Tá. Então, passar o hidratante na pele que está secada, sensível, é interessante para poder a pele cicatrizar, né? Mas nesse estágio é importante tratar e passar uma pomada também, prescrita ou pelo alergista ou pelo dermatologista, para o tratamento adequado para poder melhorar. Isso aqui, claro, a pessoa vai à noite, vai dormir, o problema vai junto com ele. Ou seja, aí qual é a recomendação, doutora? A coceira ela é muito importante e a coceira é involuntária. Então, às vezes, até dormindo a gente se coça. Então, é importante realmente tomar um antialérgico, sempre prescrito pelo médico, mas tomar o antialérgico para poder não sentir coceira e não coçar. Okay. Quanto mais a gente coça a pele, mais ela inflama e a pele inflamada coça mais. Então, é super importante realmente não coçar. Doutora Ana Laura, por favor, entre aqui a nossa salinha da saúde, salinha da fé. Dermatite de contato. Até agora falamos o quê? Falamos, né, sobre o diagnóstico, sobre como são as lesões. E aí vamos falar sobre o tratamento. O tratamento. O que hoje a medicina, a senhora alergista, o que oferece hoje de tratamento diante de toda essa situação? Que são várias substâncias que podem aí gerar essas dermatites, doutora. Então, o tratamento consiste em hidratar bem a pele, então ela vai ficar uma pele ressecada, sensível, machucada. Então é importante usar um hidratante adequado, próprio para a pele alérgica, tá? Que já não tenha essas substâncias causadoras. Mas quando chega nesse estágio, como das fotos que a gente mostrou, aí só o hidratante não vai resolver. Então é importante usar uma pomada, que em geral a gente usa de corticoide. Mas é sempre importante passar com o médico alergista ou dermatologista para poder isso ser prescrito da forma adequada. Aí eu vou lá com a doutora Ana, a senhora mesmo no seu consultório vai fazer esse teste aí para ver que tipo de substância, de reagente, doutora? Isso, exato. Então o teste é sempre feito pelo médico alergista. Então eu faço lá no consultório e já sigo conduzindo o tratamento. E uma vez detectada a substância, tirar do cardápio, tirar da convivência, doutora, evitar o máximo. Exato, eu entrego para o paciente o laudo do exame, em que lá consta o nome da substância e aonde que ela é encontrada, para o paciente conseguir procurar no rótulo dos produtos, na parte da composição ou então dos ingredientes, se tem esse nome dessa substância. Se tiver, aí o ideal é realmente que seja feita a exclusão. Mesmo que seja aí um detergente que vai limpar a roupa e a louça, etc., doutora, eu posso até ter contato, mas me proteger o máximo, usar uma luva aí, doutora. Exato. Para não ter contato. Exato. Procurar, né, se tem algum produto que não tenha aquela substância e se prevenir usando a luva, por exemplo. Entendi. Além dessas perguntas que eu estou fazendo em seu nome, muitas pessoas também estão interagindo conosco e já mandaram suas perguntas via WhatsApp, como essa que a gente vai fazer agora. A Camila Fialho, de Uberlândia, lá em Minas Gerais. Obrigado, Camila. Deus te abençoe. Bom dia para você, Camila. Tenho 22 anos e quando tomo banho todos os dias vem uma coceira insuportável só nas minhas pernas. O que devo fazer? Pergunta a Camila, doutora. Bom dia, Camila.
Então, essa é uma dúvida bem comum e muito frequente, né, de ter essa coceira, principalmente depois do banho. Nessas ocasiões, é importante a gente avaliar se não tem alguma substância positiva que esteja presente no sabonete, ou que ela use uma bucha e isso acaba prejudicando a pele. E também os metais, às vezes na Gillette, então às vezes a pessoa acaba usando, né, esse tipo de material e acaba desenvolvendo uma dermatite de contato. Obrigado, Camila. Mais uma pergunta aqui no Saúde e Fé. O Iago Luiz, de Sertãozinho, São Paulo. Obrigado, Iago. Deus te abençoe. Bom dia. Que bom que você está conosco, Iago. Dermatite na ponta dos dedos pode apagar as impressões digitais? Pergunta o Iago aí, doutora. Boa pergunta também, Claro, Iago. nossa. Essa é comum. É muito frequente. Então, como a pele vai descamar, essa descamação pode levar a ficar prejudicado a impressão digital. Então, isso é muito frequente mesmo. O que tem que fazer, doutora? É importante hidratar bastante as mãos. Então, usar um hidratante próprio para a pele alérgica, para poder a mão ficar bem hidratada, melhorar essa descamação e aí, assim, voltar a ter a impressão digital. Uma dermatite aí, nesse caso, pode aos poucos ir comendo os dedos aí, doutor? Não, né? Não, nisso não. Mas uma dermatite crônica das mãos pode prejudicar a impressão digital por um tempo mais prolongado, mas não de consumindo os dedos. Ok. Mais uma pergunta aqui chegando, a Tereza dos Santos, de Vitória, Espírito Santo. Dona Tereza, bom dia para a senhora, minha querida. Quem tem dermatite atópica pode tomar a vacina contra a gripe aí? Dermatite e vacinas, doutora. Bom dia, Tereza. Bom, é importante a gente diferenciar também a dermatite atópica da dermatite de contato. Então, são doenças diferentes. Mas, respondendo a sua pergunta, pode tomar a vacina da influenza. Até mesmo para ajudá-lo, o que é uma dermatite atópica, doutora? A dermatite atópica, ela é geralmente sensibilizada junto com a rinite, com a asma, a poeira, mofo, pelo de cachorro, pelo de gato. E ela é causada mais disseminada no corpo todo, principalmente nas regiões de dobras. Então, os cotovelos, joelhos, pescoço. Exato. Entendi. A outra é mais... E não é causada por uma substância específica, como na dermatite de contato. Mais uma pergunta aqui. O Gabriel Soares, ele que é de Jacareí, São Paulo. Obrigado, Gabriel. Deus te abençoe. Bom dia. Está acompanhando o Saúde e Fé, está aprendendo bastante, Gabriel. Como diferenciar dermatite seborreica de dermatite atópica, doutora? Bom dia, Gabriel. Então, aí o Gabriel já levantou outra questão. Outra dermatite aí. Exato. Então, a dermatite seborreica, ela é bem comum, principalmente em homens, tanto no couro cabeludo quanto na região de barba. E ela é causada pela glândula sebácea, que acaba ficando produzindo mais sebo e essa pele descama. E também é muito pruriginosa. Então, a pessoa coça bastante, tem muita coceira e aí, às vezes, acaba confundindo com a dermatite atópica. Doutora, pelo que eu entendi aqui, a gente tem a dermatite de contato, dermatite seborreica, dermatite atópica, ou seja, a pele aí, ela é o maior órgão que a gente tem, Exato. então ela está bombardeada por todo lado, doutora. Exato. Então, a gente tem vários tipos realmente de dermatites e às vezes as pessoas não sabem diferenciar, claro, porque olha uma lesão de pele e já chama de dermatite. Entendi. Mas para nós é importante fazer o diagnóstico diferencial, saber diferenciar cada uma delas para o tratamento adequado. O tratamento difere entre elas, então é importante o diagnóstico correto. Agora, doutora, existe algum tipo de restrição alimentar quem tem uma dermatite de contato? Tem algum alimento que eu devo evitar aí nessas condições aí, doutora? Não, a princípio não. Então, a pessoa não precisa fazer nenhuma exclusão, não está relacionado com alergia alimentar. Então, por enquanto, não tem necessidade de exclusão. É uma doença de gente grande ou criança também pode ter uma dermatite de contato, doutora? Pode apresentar em crianças também. Então, como eu comentei, com essa história dos slimes, que hoje em dia as crianças brincam bastante com isso, no slime tem a aquelas cola, massinhas, aquelas massinhas de modelar. Como se fosse uma massinha de modelar. Então ela tem cola e algumas crianças até fabricam o próprio slime em casa. Então elas misturam cola com outros produtos químicos e isso tudo tem muitas substâncias químicas que geram a dermatite de contato. Então é importante os pais supervisionarem as crianças para poder evitar. Existem casos, olha só a pergunta, existem casos extremos que uma dermatite de contato leva a um processo de internação, por exemplo, doutora, que chegou a um grau tão grande, aí, uma irritação tão grande, que a pessoa tem que ser internada para tratar essa situação, esse episódio? Não é o comum, mas pode sim acontecer. Então, uma dermatite de contato, principalmente quando tem alguma infecção associada,
né, secundária a um processo inicial, precisa às vezes ficar internado para conseguir fazer uma antibiótico, né, terapia mais endovenosa, mais intensiva. Então, poucas vezes isso é necessário, mas pode acontecer. Agora, nesse caso, uma criança tem uma dermatite de contato, a pelezinha está irritada, ficou aqueles, como é que é o nome? Exantema? Eczema. Eczema, quando fica bem vermelha, ou seja, eu tenho que evitar que a criança vá para a escola, tenha contato com os outros, etc. Trato primeiro em casa, deixo recuperar, depois levo para a escola, como é que é? Principalmente as crianças, doutora. Não tem necessidade de fazer repouso domiciliar, a criança pode continuar frequentando a escola e o convívio, não é contagioso. Agora, é claro que a criança fica incomodada, então dependendo da localização da lesão, isso pode incomodar, às vezes a coceira é tão intensa que a criança não consegue dormir bem à noite, então compromete o estado geral da criança. Nesses casos, seria recomendável que ela aguardasse um pouquinho para se recuperar, ficar bem e aí voltar para a escola, mas não que seja contagioso. Agora, isso também pode acontecer nos lábios, por exemplo, aí nos lábios pode irritar, pode deixar fissuras, fendas nos lábios e pode entrar e pode aumentar isso, doutora, porque mexe, vai se alimentar uma bebida ácida, um suco de limão, laranja, etc. Pode irritar ainda mais? Pode. Então, no lábio, o mais comum, a substância mais comum é o batom. Então, isso principalmente nas mulheres é frequente, comum. E aí o ideal é evitar, claro, bebidas mais ácidas, alcoólicas, porque senão bebidas quentes, porque senão acaba piorando. Não é a causa da lesão, mas certamente agrava, piora, acentua uma lesão já existente. E ela, por exemplo, assim, no lábio pode ser de dentro para fora, no nariz também, doutora, tem uma dermatite de contato e pode dificultar a própria respiração, pode sair uma mucosa com sangue inflamada aí, doutora? Pode acontecer? Não, isso é bem menos comum. Então, não costuma causar esse tipo de reação, não causa sintomas respiratórios. Então, fica realmente mais restrito à pele. Eu estou vendo que a senhora está com um brinco aqui. Também pode acometer na orelha, doutora, no ouvido, assim? As mulheres que estão assistindo a gente vão saber. Certamente conhecem alguém, ou uma amiga, uma tia, que já teve alguma inflamação na orelha causada pelas bijuterias, pelos brincos. E é importante lembrar que as bijuterias, elas são feitas de ligas metálicas, então às vezes são vários metais juntos que compõem aquela bijuteria. Então por isso que às vezes a gente usa uma bijuteria e não tem reação e usa outra e tem. Então depende da composição dos metais naquela peça. Se tiver mais níquel, que é a principal substância causadora, certamente vai ter uma reação mais importante. Doutora, mexer com dinheiro, a senhora falou níquel, lembrou do dinheiro, mexer com dinheiro, com moeda, etc., aquele papel que de repente passa na mão de todo mundo, a gente não sabe quanto que tem de coisa acumulada ali, isso também pode gerar, doutora, assim, alguma irritação na pele? Com a cédula menos, mas com as moedas sim. Então com as moedas, com chaves, com todos os materiais niquelados, isso pode acontecer. Então, o ideal é... Evitar o contato prolongado, não ficar segurando muito tempo nas mãos. O contato rápido de manusear um troco, isso não. Mas ficar com muito tempo segurando nas mãos, isso pode, para quem é sensibilizado ao níquel, isso pode gerar uma reação. Então, sempre também manter a higienização das mãos, enfim, sempre Sim. limpo para evitar outras complicações, doutora. Exato, isso é sempre importante. Agora, quando essa dermatite de contato acontece nas costas, por exemplo, ou seja, é um lugar de difícil acesso, a gente não tem espaço aí atrás, etc. Aí o que fazer? Ou seja, pedir ajuda, pedir para a esposa, para o filho, para o pai, para ajudar aí, doutora? Exato. Às vezes o paciente não consegue alcançar as costas para coçar, mas dele dá um jeitinho. Então, é comum também o paciente usar algum artifício para conseguir coçar as costas. Mas é importante manter o tratamento adequado. Então, se tiver localizado em alguma região que a gente não consiga acessar facilmente, é importante pedir ajuda mesmo da esposa, do marido, dos filhos, para conseguir passar a pomada, conseguir seguir no tratamento. E na suspeita, se colocou aquela coisa, se colocou aquela pulseira, se colocou aquele pingente, aquele metal, ou seja, provocou uma reação, colocou de novo, provocou, então já sabe que aquilo ali já é uma fonte, tem que evitar. Exato.
Isso também é bem comum. Então, muitas vezes o paciente já chega no consultório desconfiando de algumas coisas. Então, ele já me fala, doutora, eu usei, me deu reação. Aí comecei a observar, fiquei na dúvida, usei de novo e tive reação de novo. Então, várias vezes o paciente já desconfia de algumas substâncias. Ele já tem quase que o próprio diagnóstico, Exato. doutora, né? Gente, o assunto de hoje, dermatite de contato. Quantas substâncias que podem provocar esse processo aí de irritabilidade que a gente tem que conhecer. Tem tratamento, uma visita no alergista, uma visita no dermatologista também. Pode fazer alguns testes aí para ver que tipo de substância que provocam isso. E evitar, viu? Por isso que tivemos hoje o prazer de conversar com a doutora Ana Laura Scapucin, nossa médica alergista. Quem quiser entrar em contato aqui, gente, o telefone é 0 operadora 12 364 214 39 ou 12 34 13 40 48, é isso? Exato. 40 48. Está na tela para você copiar. Doutora, eu queria imensamente agradecer. Posso lhe dar um presentinho no programa, doutora? Obrigada. Que maravilha. Aceita, doutora? Aceita. Mas com uma promessa, que a senhora leve para o consultório para tomar sua aguinha lá. Né? Obrigada. A sua aguinha lá é a canequinha do programa Saúde e Fé. Que legal, E a imagem obrigada. de São Gostei Peregrino, muito. protetor contra o mal do câncer, a gente também tem aqui no estúdio. É um mimo religioso aqui para os nossos convidados, viu, doutora? Obrigada, vou deixar no meu consultório. Pode se convidar, volta outras vezes aqui, doutora? Volta. Não precisa sempre. nem convidar, então vou mudar a pergunta. Você está convidado desde já, tá? Obrigada. Que Deus abençoe, doutora. Muito Amém. obrigado, viu? Obrigada. Posso fazer uma oração pela senhora? Por favor. Que Deus abençoe, viu, gente? Amém.